Certo é que falamos de coisas que não entendíamos, que não sabíamos, coisas maravilhosas demais para conhecermos. Os discípulos são tomados de pavor. Pavor não porque a tempestade havia cometido o barco. Agora o pavor deles é ainda maior, porque eles viram a glória de Deus revelada no Filho, que tem poder sobre as tempestades, que tem poder sobre o mar, ao ponto de eles perguntarem: quem é este homem? Até o vento lhe obedece. Essa pergunta dos discípulos revela exatamente o problema deles, e que talvez seja o seu problema. O problema do medo repousa numa ideia diminuta de quem Jesus é. Talvez você até crê em Jesus, mas creia em Jesus como alguém que, por exemplo, é submisso ou subalterno dos poderes econômicos do mundo. Talvez você até creia em Jesus, mas creia em um Jesus que é subjugado pelas autoridades religiosas. Talvez você até creia em Jesus, mas acredita que políticos têm o poder sobre ele. E essa tua fé é uma fé frágil. E não apenas uma fé frágil, mas uma fé incompleta. Pode até ser uma fé inicial, mas não é a fé que tem poder para nos salvar e nos trazer segurança de que Jesus está cuidando de todas as coisas. Na medida em que os discípulos caminharam com Jesus, eles foram entendendo quem era Jesus. Eles estavam mergulhados em um contexto como o nosso, onde existem diversos ídolos e deuses que tentam de alguma forma ocupar o lugar que pertence a Deus. Deus dos nossos dias, como a economia, como a política, como o moralismo e tantos outros deuses que nós colocamos em um pedestal tão alto e pensamos que Jesus é subjugado por esses deuses. Os discípulos criam em Jesus, mas ainda não sabiam quem ele era. E a pergunta deles é: quem é este homem? E essa pergunta revela exatamente o problema. A fé daqueles discípulos era uma fé equivocada. E o que você precisa saber é que uma fé equivocada não tem o poder para te salvar, não tem o poder para me salvar. Nós precisamos crer certo. Crer não tem poder em si mesmo. Crer não é ter positivismo em relação à vida. É necessário que saibamos exatamente quem Deus é e nos apropriemos do conhecimento dele, para que dessa maneira caminhemos em segurança com ele. Os discípulos não sabiam quem Jesus era. Aquele que estava sentado no barco e posteriormente estava dormindo no barco é o autor da vida. É o Criador dos céus e da terra, aquele a qual João refere-se, dizendo: ele estava com Deus desde o princípio, ele é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Aquele que estava dormindo no barco é o Alfa e o Ômega, a estrela da manhã, o príncipe da paz, aquele que era, que é e há de vir, o Deus Todo-Poderoso, aquele que sustenta todas as coisas à sua poderosa mão, é aquele que tem o mundo no estrado dos seus pés. Aquele que estava dormindo no barco não era um homem comum, e não era mais um dos vários deuses do panteão romano e grego. É muito importante nós refletirmos acerca disso, porque em muitos momentos estamos agindo exatamente como os discípulos, tomados de medo, porque pensamos que as circunstâncias são maior do que o Deus que está conosco, pensando que os problemas são maiores do que o autor da vida, pensando que a doença é maior do que aquele que criou o homem do pó da terra. Agora,
Quando vemos Jesus revelado, todas as perguntas perdem o sentido. Todos os medos, todos os questionamentos simplesmente vão embora. Foi assim com Jó. Jó é o exemplo de um homem íntegro e justo que amava a Deus, e como os discípulos de Jesus foi submetido a uma severa tempestade abrupta, e que de maneira de repente Deus mudou as circunstâncias da vida de Jó. Mesmo Jó mergulhado em muitos questionamentos, dúvidas, muitas perguntas e indagações a Deus, ao fim de tudo, quando Deus se revela a Jó, a única coisa que Jó tem a falar é: certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Ele ainda diz: meus ouvidos ouviram ao teu respeito anteriormente, mas agora os meus olhos te veem. O que eu quero que você perceba é que as tempestades não pegaram Deus de surpresa. Pelo contrário, as tempestades são uma oportunidade para que nós conheçamos ao Deus Criador dos céus e da terra, e no meio delas nós saibamos que Ele é aquele que sustenta todas as coisas. E quando vermos Jesus revelado no meio das mais severas lutas, no meio das mais severas tribulações, todas as perguntas perderão sentido, porque Jesus é a resposta de todos os nossos medos.